E aí, pessoal, mais uma dica do fio na área. Sou o professor Felipe Bonfim e vamos falar um pouco sobre o PIS versus o PAS. O que seria isso, né, professor? Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos mais uma dica do fio. PIS significa pronome indeterminador do sujeito. Agora, PAS significa que não PAS mundial, né, mas sim pronome passivador. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando, né, da partícula C, tá? Que aqui pode ser pronome indeterminador do sujeito e aqui ela pode se tornar um pronome passivador. Vamos estabelecer as diferenças. Acho que a primeira diferença que a gente tem, o próprio nome já nos induz. Vamos verificar. Quando a gente fala de pronome indeterminador do sujeito, essa oração, né, onde vai possuir a partícula C, nesse caso, nós vamos estar falando sobre voz ativa, tá? Principalmente. Agora, quando for pronome passivador, a gente está falando de uma oração que vai estar na voz passiva. E a gente vai dizer que essa voz passiva é sintética. Nós vamos analisar daqui a pouco para vocês entenderem por que ela é sintética, tá? Então, vamos voltar primeiro para o nosso primeiro ponto, que é o pronome indeterminador do sujeito. Então, o que é isso? É quando na oração a partícula C vai ter o papel, a função de indeterminar o sujeito, ou seja, o sujeito será indeterminado, é uma das possibilidades. Recapitulando, o sujeito indeterminado pode ser com oração no verbo terceira pessoa do plural, quando o sujeito não aparece, não está expresso, ou quando eu tiver a partícula C fazendo essa indicação. Mas quando a gente vai ter isso? Quando na oração a partícula C se relacionar com verbos transitivos, mas que transitivos é esse? A gente vai colocar aqui um adendo, né? Vai ser o transitivo, ó, indireto, tá? O verbo intransitivo ou de ligação. Hoje a gente vai verificar um caso, tá? Vamos analisá-lo. Precisa-se de operários especializados. Verbo, forma verbal do verbo precisar. Temos a partícula C. Agora, o que a gente pode verificar? A gente vai verificar a transitividade desse verbo, né? Ou seja, a predicação verbal. Quem precisa, precisa de algo. Veja que a regência desse verbo exige o uso da preposição. Então, eu posso dizer que esse verbo ele é transitivo, né? Porque ele necessita de algo, e indireto porque há a utilização da preposição de. E a gente consegue confirmar com o seu elemento que ele se relaciona. Ó, de operários especializados, veja que nós temos aqui, ó, a preposição de, tá? Que faz essa ligação entre o termo regente, que é a forma verbal, né, do verbo precisar, mais o seu complemento. Tá? Então, nesse caso, o que eu vou dizer? Nós vamos classificar que essa partícula se é um pronome indeterminador do sujeito, e isso vai dizer para a gente que nós estamos falando de uma oração com sujeito indeterminado. Agora, quando a gente fala do pronome passivador, nós temos uma outra performance. Essa partícula C, que está aqui, veja que ela se relaciona com a forma verbal do verbo consertar, consertado. Analisem. Quem conserta, conserta algo. Veja que não há exigência, como no caso do pronome determinador do sujeito, da preposição. Então, eu vou dizer aqui que esse verbo ele é transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. Veja porque não há exigência na regência de uma preposição. Então, peraí, se é verbo transitivo, que no caso aqui a gente não acrescentou, é transitivo direto, olha a falha técnica aqui, então a gente está falando somente de verbo transitivo direto, ou bitransitivo, que a gente pode chamar de transitivo direto e indireto. Ok? Então vamos lá, recapitulando aqui o raciocínio. Verbo transitivo direto ou bitransitivo, que são os verbos que vão apresentar objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Mas por que só pode ser o verbo transitivo direto e não indireto? Porque a gente tem uma questão. No verbo transitivo direto, o complemento ele não apresenta preposição. E como a gente está falando de voz passiva, o objeto lá na voz ativa, na voz passiva virará sujeito. Então, para ele ser sujeito, ele não pode apresentar preposição. Então, perceba, se a gente fosse transformar essa oração na voz passiva analítica, seria o quê? As bicicletas são consertadas. Vejam aqui. Né? Ou, na verdade, a gente tem aqui um pretérito. As bicicletas foram consertadas.
Tá? Então analisem aqui, por que a gente vai dizer que essa oração, essa versão aqui vai ser uma voz passiva analítica? Porque se trata de uma oração em que temos a locução verbal. E o que acontece nessa locução verbal? Para a oração que tem a partícula C, nós temos só o verbo principal, então a gente sintetiza com o pronome essa voz passiva. Então veja que aqui nesse caso eu não consigo fazer isso. De operários especializados são precisados. Veja que a preposição anula esse sujeito e não há condições de você formar essa locução verbal. Agora aqui nós temos essa equivalência. Então o que isso quer dizer? Que aqui as bicicletas é um sujeito paciente e na voz passiva sintética também, apesar de parecer um objeto. Mas por que parece ser um objeto? Porque na verdade na voz ativa as bicicletas são objeto do verbo transitivo direto, mas quando a gente está falando de voz passiva, esse objeto vira sujeito paciente. Então recapitularam? Paz, partícula C, pronome passivador, verbo transitivo direto ou bitransitivo, pronome determinador do sujeito, verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Perceba que essa partícula C vai tornar o sujeito dessa oração indeterminado. Então, se curtiram, comentem, curtem, vamos criar uma rede de comentários para tirar dúvidas dos colegas, participar e dialogar.